nós vamos continuar hoje dentro do capítulo Seres Perfeitos. E dentro desse capítulo, nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-os assim. Jesus tem um total de 32 parábolas, né? Umas ele fez no monte e essa da parábola do semeador ele fez num rio, dentro de um barco, né? E as pessoas todas à sua volta ouvindo. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levantando-se o sol as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Essa parábola do semeador, por que Jesus usou essa colocação de semear? Porque naquela época era muito voltado para a agricultura, né? Então Jesus achou que falando da forma de semeador seria mais fácil das pessoas entenderem. E aí, olha para vocês verem que interessante. Ele fala que aquele que semeia saiu a semear. Em nenhum momento Jesus mostrou para a gente nessa parábola dele que ele escolheria aonde iria semear. Ele foi passando, é como se ele estivesse passando e semeando. E em cada local, essa semente, ela foi germinada de uma forma, né? E assim é a palavra de Jesus na nossa vida. Ele vem, ele semeia e cada um aproveita de uma forma. A gente pode receber essa palavra ou numa época boa ou numa época ruim, mas como a gente vai interpretar essa palavra e como a gente vai fazer essa palavra dar continuidade na nossa vida, isso é a semente. Então, muitas vezes a gente pensa, nossa, mas a gente vai ter uma dificuldade muito grande de aceitar, de praticar o que Jesus nos ensinou. Mas o importante é frutificar isso, que a gente não dê 100%, porque nós estamos muito longe disso, né? Mas que seja 10%, que a gente consiga fazer esse fruto dar, já é uma transformação muito grande na nossa vida. Então, ela é vista dessa forma, como a semente, né, que vai germinando e que dá o fruto. E também a gente pode ver ela também do lado, isso é do lado da semente, agora a gente pode ver do lado do semeador. Vamos nos colocar do lado do semeador que sai a semear. Nós, como todos bons cristãos, nós temos essa obrigação de semear a palavra de Jesus. De que forma nós podemos semear a palavra de Jesus? Em atos, né? Em atitudes. Muitas vezes a gente não tem o dom de falar, não tem o dom de explicar, mas isso não é tudo. A gente pode ter o dom de ouvir, a gente pode ter o dom de ajudar. Isso é semear a palavra de Jesus. Então, essa parábola é vista de duas formas.
através da semente que dá os frutos, que é o nosso coração, a nossa oportunidade que nós estamos dando na palavra de Jesus. E também da forma de como nós somos os semeadores. Então, a todo momento nós temos que dar essa confirmação de que nós somos cristãos, tendo paciência, né? Muitas vezes exercitando a paciência, exercitando o amor ao próximo, não criticando e ajudando o máximo que a gente pode todas as pessoas que dependerem da gente. Se a gente mentalizar, quando a gente acorda, que Jesus faça com que nós possamos ser luz na vida das outras pessoas durante o dia, essa luz que envolve a gente já é a nossa semeadura que a gente está lançando à nossa volta. Então, que a gente possa, no dia a dia, sempre pensar no próximo, sempre ajudar o próximo. Deixa eu continuar aqui. Escutai, pois, vós outros a palavra do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra, e quem a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. É aquela situação, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, né? E aí vem alguém e fala a palavra de Jesus para a gente. Nós achamos muito bom, né? Isso nos alivia muito, mas a gente é só aquele momento, depois a gente esquece do que nos foi falado, esquece principalmente praticar. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros e o que ouve a palavra, mas em que logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. A parábola do semeador exprime perfeitamente as matizes existentes na maneira de serem utilizados o ensino do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais não passa ela de letra morta, ou como a semente caída sob o pedregulho não dá nenhum fruto? Não menos justas aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizadas nelas que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles. Por que neles mais não veem do que fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois das terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram, os que reconhecem muitos bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios, aqueles que finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos, então nós temos que pensar que tipo de semente nós estamos sendo, né? Se a gente está sendo aquela semente que só fala e na hora de pôr em prática a gente não está colocando. Ou se nós estamos assimilando tudo que a gente está ouvindo, tudo que a gente está aprendendo e exercitando no nosso dia a dia. Não é fácil porque a gente tem que fazer uma transformação moral para a gente poder colocar em prática tudo que Jesus nos ensina, né? Mas nós temos que fazer isso dia a dia. Então, todos os dias antes de dormir, é ideal que a gente pense que tipo de semente eu estou sendo, né? Não só na nossa vida, mas principalmente na vida das pessoas que estão à nossa volta. E é isso.
eu tenho para falar.